Olá, você que está me assistindo nesse momento, neste programa Conectados com a Palavra. Venho com alegria convidar você para uma série de mensagens, cuja a série é Valores que Aprendemos na Batalha dos Três Reis. É uma série que você vai tirar muito proveito de lições importantíssimas para a sua vida cristã. Nossa série e nosso tema, Valores, ele é baseado na nossa agenda Apacentai, que é um dos pilares da nossa visão dentro da nossa regional Mandaqui Bragantina, dirigida pelo nosso pastor Joel, agenda que também foi escrita e inspirada por Deus através da vida dele. Este ano vamos tratar de valores nos grupos pequenos e também aqui no Conectados com a Palavra. Eu sou o pastor André, da igreja de Pirassununga, uma das igrejas das regionais, e quero convidar você para que você fique conosco nessa série de mensagens. São 9 episódios que vão abençoar a sua vida grandemente. Que você possa se inscrever no nosso canal, aí assinar o sininho aí, você acionar o sininho para que você possa receber as notificações das próximas mensagens e compartilhar essa mensagem com alguém. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você que vai estar comigo durante esses 9 episódios aprendendo muito coisas que vão acrescentar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por este meu irmão, minha irmã e essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente durante esses episódios do Conectados com a Palavra, que ele possa adquirir mais valores para a sua vida, valores para a sua família, valores que serão acrescentados à sua vida, Pai. Peço a tua bênção através dessa pessoa neste momento, que ela seja um canal de bênção também para outros, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos querem viver a vida no Senhor? Diga isso para Ele: Senhor, a minha vida é Tua, os meus planos, os meus sonhos, os meus caminhos. Aleluia. A Ti, Senhor, nós consagramos o que temos. Cante comigo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida nas Tuas mãos, para Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Celeste
Olá, você que está me assistindo nessa série de mensagens Valores da Batalha dos Três Reis. E nós estamos agora no 7º episódio dessa série de mensagens. E se você não ouviu, está chegando agora e ouvindo esse episódio, convido você a assistir os episódios anteriores. Com certeza você vai ser muito edificado. Nós estamos meditando no livro de 2 Reis, no capítulo de número 3, e tratando de princípios importantes para a vida de um cristão. Princípios que vai fazer com que você realmente tenha uma vida de fé. No nosso episódio anterior, eu falei sobre o valor de não ficar de braços cruzados, aguardando as promessas de Deus se cumprir. E este tema é tão importante que eu quero continuar tratando dele nesse próximo episódio, o nosso episódio de número 7, onde eu vou tratar dos valores de quem não vê, mas crê. O valor de quem não vê, mas crê. Precisamos aprender muito com isso, porque precisamos aprender a vida real, a prática da vida cristã e da fé cristã. E nós encontramos nesse capítulo, no mesmo versículo que nós lemos anteriormente, quando Jorão, o rei de Israel, eles chegam, o rei de Edom, eu tenho falado tanto dos 3 reis e não tenho citado aqui o rei de Edom para não me confundir com o rei de Moabe, né? E foram para a batalha esses 3 reis e chegaram a um certo ponto da batalha, faltou água para o exército. 7 dias andando, ficaram andando em círculos, não tinham direção de Deus, não buscaram direção de Deus e chegaram a um ponto no deserto onde não sabiam mais o que fazer, se desesperaram. Na verdade, quem se desesperou foi Jorão, dizendo que Deus os havia levado até aquele ponto para morrer. Então eu falei várias coisas durante esses episódios que são fundamentais para a sua vida cristã, que vale a pena você voltar e assisti-los. E no episódio anterior a esse, eu falei do valor da pessoa não ficar de braço cruzado aguardando a promessa de Deus, porque a Bíblia não nos orienta a fazer isso. E mais uma vez eu quero continuar nesse episódio, dar uma continuação, para que você possa colocar isso bem na sua mente e no seu coração. Aplicar essas coisas na sua vida. Nós vamos olhar em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 15, que diz que na versão King James atualizada, e quando eles buscam a Deus no meio do desespero, na falta de água, naquele deserto, naquele momento de angústia, eles recebem uma ordem. Na verdade, no versículo 16 diz assim: e lhes ordenou, assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala, eis que não sentireis vento. Eis que não sentireis ventos, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, a sede do vosso rebanho e de vossos animais de carga. Imagine você. Deus libera uma palavra através do profeta. Eles deveriam cavar poços. Eles não veriam a maneira daquelas promessas se cumprirem, mas eles deveriam crer, acreditar. Por isso, repito, Hebreus 11, verso 6, não nessa versão, estou citando esse versículo de memória, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós percebemos que muitas pessoas, como eu disse no nosso episódio anterior, elas são paradas, estacionadas pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida, pelos becos sem saídas.
pelas situações sem respostas, pelos problemas familiares, pelos problemas conjugais, pelos problemas financeiros e até pelos problemas culturais e problemas de governo. Este ano mesmo, o ano de 2023, onde nós vamos estar tratando de valores, no dia 30 de outubro, eu tive uma decepção com o governo que eu aguardava. Não aguardava realmente o governo atual, que não defende os princípios e os valores da palavra de Deus, voltar ao poder, voltar ao governo da nossa nação. E me decepcionei muito, fiquei realmente muito abatido. Me lembro que no dia 30 de outubro eu vim para a igreja no domingo, a igreja estava reunida, a igreja estava cultuando ao Senhor, e eu estava indiferente, estava muito abatido, muito triste, minha expectativa havia sido frustrada, e eu vim orando a Deus e pedindo a Deus que me tirasse daquilo e falando: Senhor, tem misericórdia, eu criei expectativas humanas, eu tirei os olhos do Senhor, eu cometi um erro, mas esse erro não é de agora, eu vim colocando a minha expectativa nisso há muito tempo, agora não foi como eu esperava e eu me frustrei. E agora eu estou triste de coração, só que eu sou pastor, eu preciso encorajar pessoas, eu preciso trazer a palavra do Senhor. E estava muito difícil para mim superar aquilo. Ver na semana as notícias, tentar acreditar naquilo que estava diante de mim, né? Que de fato aquelas coisas estavam acontecendo, né? E de repente, num domingo que eu vim à igreja, é tão interessante que aqui a gente vai ver que o profeta manda trazer um tangedor, nós vamos falar do valor do louvor, mas antes disso eu quero tratar com você da questão da fé. Eu entrei na igreja, e ali naquela angústia, esperando que Deus me fortalecesse, porque eu estava num momento de desânimo, porque foi uma expectativa de 7 meses, você vai superar como isso? Em uma semana, se recuperar de um baque, uma semana, 2 semanas, e eu perguntando a Deus: Senhor, eu preciso ser renovado, porque eu preciso motivar a igreja, eu preciso pregar, eu preciso estar alegre. E eu cheguei na igreja e eles começaram a cantar, o Ministério do Louvor começou a cantar um louvor, Estamos de Pé. E nesse louvor, Estamos de Pé, ele tem uma parte que ele diz que não caminhamos por aquilo que vemos. O que nos move é aquilo que nós cremos. Quando esse louvor foi cantado, foi uma coisa assim milagrosa. Milagrosa. Quando eu digo milagrosa, é que é mais do que a letra e a melodia. Aquilo entrou e me levantou, e abriu os meus olhos espirituais, me trouxe ânimo, me trouxe fortalecimento, né? Então eu tirei os olhos das atuais circunstâncias e passei a voltar os meus olhos para o céu. E naquele momento Deus me deu uma palavra. Me deu a palavra de Isaías capítulo 6, onde a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Porque quando você olha para a história de Uzias, Uzias realmente foi um rei em Israel que reinou por 53 anos. 53 anos, desde os seus 16 anos de idade, se não me engano, ele reinou sobre Israel. E foi um reinado de sucesso, onde ele edificou torres no deserto, onde ele trouxe maquinários sofisticados para aquela época, ele trouxe ciências que não haviam, máquinas que atiravam pedras, trouxe para Israel uma sensação de que agora eles estariam seguros para sempre. Não teriam mais problema, não teriam mais inimigos, né? E, na verdade, naquela época a Síria já vinha surgindo, o Império Sírio já vinha fazendo estragos, trazendo ameaça. Então o rei Uzias morre. E aí o interessante é que quando Isaías ele está no templo, a visão que ele tem de Deus são de serafins, de querubins voando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu Deus assentado num alto e sublime trono, e os anjos declaravam: Ele é o Senhor dos exércitos. Observe você como o reinado bem-sucedido de Uzias
acabou tirando o foco das pessoas de Deus e colocando a esperança em Uzias, mas quando Uzias morreu, trouxe uma frustração, porque a Síria havia se levantando, e imagine você, se eu coloquei a minha expectativa em 4 anos em um governo, e fui frustrado, imagine quem viveu 53 anos debaixo de um governo bem-sucedido, debaixo de um governo extremamente bem-sucedido. Porque o que a gente vê que acontece na vida de Uzias é que ele tentando entrar no templo e fazendo um serviço de sacerdote, ele ficou leproso, eles resistiram a ele, foi um dos vacilos dele, o orgulho, ele fazer uma função que Deus não o chamou. Mas no seu governo para Israel, ele fez coisas extraordinárias. Mas quando ele morre, e a Síria vem surgindo, a expectativa do povo de Israel se tornou zero outra vez. É como se tivessem voltado a estaca zero. Imaginavam que estavam no céu. Então, se eu com 4 anos de governo fui frustrado por esse governo não ser reeleito, imagine quem viveu 53 anos debaixo de um governo, a dependência que não cria, a expectativa que não cria, dessa autoridade governando. Aí quando Uzias morre, Isaías entra no templo e ele observa uma visão. Ele vê Deus assentado no trono. E ele vê que quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é realmente aquele que manda? Aquele que está no controle de tudo, tanto da Síria, do Império Medo-Persa, do Império Romano, e de qualquer império, até do Império de Senaqueribe, que acreditava que destruía qualquer reino, que nenhum Deus o resistia, né? Que ameaçou reinos, e pensava, e Deus teve que falar com ele: você acha que você está fazendo as coisas pelas tuas mãos? Quem está te usando sou eu. Quem está te usando para poder punir povos e punir reinos sou eu. É eu que estou te usando. Então Isaías entra ali e ele consegue ver que quem está no controle é Deus, e que Deus é o Senhor dos Exércitos. Mas precisou Uzias morrer. E muitas das vezes eu já vi algumas mulheres relatarem que quando o casamento acabou, a maior preocupação seria como elas viveriam, né? Como elas manteriam a casa e cuidariam dos seus filhos. Mulheres que não tiveram nem pensão, e até hoje nem têm. E depois de algum tempo eu vejo elas falando: olha, Deus me ajudou, consegui comprar o meu armário, consegui comprar minha cama, consegui alugar minha casa, consegui manter os meus filhos, tenho feito a minha compra, tenho feito coisas que antes eu achava que... Mas precisou o casamento acabar, aquela dependência daquela pessoa passar, para essa pessoa conseguir entender que ela conseguiria sobreviver sem aquela pessoa, que ela conseguiria vencer na vida. Porque a maior preocupação que ela teve quando o casamento acabou é: o que vai ser de mim e dos meus filhos? Como vamos viver daqui para frente? Por quê? Porque aquele marido é que trazia o alimento por lá. Aquele marido que trazia o sustento para a família. Então nós precisamos realmente aprender a viver por fé, a caminhar por fé. E nesse exato momento, aquele povo foi desafiado a não olhar para a circunstância, ou seja, vocês não vão ver de onde vai vir a solução. Pastor, mas o senhor está praticamente repetindo o que o senhor repetiu no episódio anterior. Quando se frisa uma situação e que se repete ela, a gente tem que entender a importância e a relevância para a vida cristã. Muitos cristãos, eles estão esperando as coisas mudarem, as coisas melhorarem, as coisas se tornarem favoráveis, para então sentirem alegria, sentirem felicidade e começarem a fazer algo para Deus, ou algo para suas próprias vidas. Nós não podemos viver refém das circunstâncias. Se servirmos a Deus, se as nossas vidas estão na mão dEle, ou nas mãos dEle, nós precisamos caminhar por fé, olhando por aquilo que a palavra diz. Há um louvor que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. E é dessa forma que nós temos que nos conduzir. Haverá situações em nossa vida, porque o ser humano, ele tende a olhar a vida como uma vida plana. Ele tende a olhar a vida sem altos e baixos. Quando nós encaramos o nosso futuro, nós não calculamos que nesse futuro vai ter vales,
vai ter circunstâncias difíceis. É tendência nossa planejar e olhar para o futuro como se tudo vai sair perfeitamente como nós planejamos. Mas quantas circunstâncias vêm na nossa vida de surpresa? Quantas coisas nos acometem que nós não estávamos esperando que viesse a acontecer conosco. Nós acreditamos que vai acontecer com quem está do nosso lado, com quem vai acontecer do outro lado, mas não conosco. Por exemplo, qual é o dia que você olhou para alguém do seu lado e imaginou, vou morrer primeiro do que ele? Geralmente pode ser novo ou velho. Você sempre imagina que aquela pessoa vai morrer primeiro do que você. Você nunca vai morrer primeiro do que ela. Ela vai morrer primeiro do que você. Porque nós temos o costume de olhar a vida assim. Uma vida sem calcular erros. Salomão chega até a dizer que é sábio a gente ir num velório, que é sábio a gente pensar no dia da morte, que é sábio a gente ir no dia de luto lá e olhar e imaginar, olha, a vida não é para sempre, porque se ele diz que a gente tem que observar isso, é que a gente acostuma viver pensando que vai viver para sempre. Não é que não vamos viver para sempre, realmente nós vamos viver eternamente. Mas a nossa ideia desse tempo aqui é que ele nunca vai acabar, é que nós vamos ter tempo para tudo, tempo para todas as coisas. Nós pensamos assim, vemos assim. Mas muitas das vezes o tempo pode acabar para nós. Como assim, pastor? O tempo pode acabar, a gente pode chegar em um momento da vida, realmente, em que uma notícia, uma circunstância, uma situação, põe a gente num estado emocional onde a gente acha o nosso fim. Nós olhamos, por exemplo, na vida de Jó, que a mulher dele chega para ele e diz, você continua temendo a Deus? Olha a sua situação, encara a sua realidade, amaldiçoa esse Deus e morre. Observe para você que para a mulher de Jó não deveria viver mais, ele não deveria continuar temendo a Deus e tendo esperança em Deus diante do quadro que ele está vivendo. Agora, não estou julgando a mulher de Jó, porque não é fácil para uma mãe perder os seus 10 filhos. E nem a Bíblia diz que ela pecou ou errou, ou Deus condena a atitude dela no livro, e quando ele volta a ter outros filhos, a Bíblia não diz que é com outra mulher. Acredito que ela, como mãe, ela sentiu de forma pesada aquela situação, aquela dificuldade. Nós que temos experiência de vida, que temos um evangelho mais com o pé no chão, mais real, a gente consegue entender essas coisas. Eu estou aqui conjecturando, mas é assim que eu creio. Tá? Que ela, como mãe, diante daquela situação e daquele quadro, ela se desesperou. Mas ela acreditou que o tempo de Jó havia dado, que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. E você vai ver que tem pessoas com 16, 17, 14 anos. Outro dia eu vi, parece que 3 jovens tiraram a vida aqui no bairro do Mandaqui, tiraram a vida no mesmo lugar, se pendurando, ou 2 conseguiram tirar, ou o terceiro não conseguiu, de alguma forma a corda arrebentou ou não tirou. Vimos essa cena que não foi divulgada pela mídia, assustadora. São pessoas, tudo bem que faziam parte de um jogo, de uma brincadeira, mas muitos realmente acreditam com 16, com 15, com 17 anos que chegou o fim, que não tem como continuar, porque olha para as dificuldades, olha para as circunstâncias, olha para o lar, olha para o pai, olha para a mãe, olha para o futuro e diz, olha, chegou o fim. É muito importante, eu e você, vivermos pela fé. E viver pela fé é tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor. Porque passaremos por adversidades, por dificuldades, por situações realmente em que com os nossos olhos naturais nós não vamos ver saída. Mas se cremos em Deus, não importa como e quando e de que maneira. Porque as perguntas que vêm à nossa mente no tempo de crise é como, de que maneira, quando ou até quando. Observe que o profeta diz aqui, não vai haver sinal. Vocês não vão sentir nada. Não vai ter nenhum sentimento ou nenhum toque carnal, humano, de mudança. Mas vai mudar. Confia na palavra. Cava o poço aí e não fica olhando para o céu, olhando de como a água vai vir. Mas a água vai chegar. E a Bíblia vai dizer que a água vem escorrendo, e chega naquele lugar correndo pelo chão.
pelos vales e enche aquelas covas. Então, é muito importante você que serve a Deus, seja lá de que maneira que você está vivendo, em que condição você está vivendo, tire uma coisa da sua cabeça: quando é que eu sei que eu estou vivendo pelas circunstâncias e não pela fé? Quando eu estou fazendo esse tipo de pergunta: como, Senhor? Quando, Senhor? De que maneira, Senhor? Até quando, Senhor? Veja que o texto é totalmente diferente. Ele diz: vocês não verão e não sentirão, mas vai acontecer. Então eu vivo por fé quando todas as circunstâncias adversas diante de mim estão dizendo: não vai dar certo, não tem saída. Mas eu, pelos olhos da fé, eu consigo enxergar e dizer: Deus está no controle. Ainda que eu não veja como, quando, de que maneira e até quando, Deus está no controle. Então eu quero orar por você nesse momento, orar para a tua vida, para que os teus olhos da fé sejam abertos. E esses olhos que estão diante dessas dificuldades, dessa barreira que você está vendo, eles sejam fechados. E que você abra os seus olhos da fé e enxergue que não importa como, de que maneira, quando e até quando, Deus, Ele é fiel. E Ele vai agir na sua vida. Não fique esperando a maneira. Não fique atento como. Não fique procurando um sinal, uma maneira. Ele fará. Ele é fiel. Senhor, neste momento, eu oro para que esse meu irmão e minha irmã, ou essa pessoa que esteja me assistindo, seja curado da pior cegueira que existe. Não a cegueira dos olhos naturais, mas a cegueira dos olhos espirituais. E que ele, no nome de Jesus, volte os seus olhos para o Senhor, volte os olhos para a sua palavra e pare de olhar para as circunstâncias e seja abençoado por uma vida de fé e não de uma vida de olhar para as circunstâncias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo mais nesse episódio. Continue, Deus ainda vai continuar falando na sua vida, em nome de Jesus. Neste momento eu quero desafiar você. Desafiar você para ofertar ao Senhor. Aqui na tela vai aparecer o nosso Pix, o banco, para que você possa estar contribuindo de forma online, participando deste culto de fato. E quero ler um texto na King James atualizada para você, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 12 em diante, que diz assim: porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvores e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Observe você que Paulo chama a parte de contribuição de serviço ministerial. Nós precisamos entender que quando nós contribuímos no reino de Deus, estamos prestando um serviço ministerial. Mais do que isso, estamos levando com a nossa oferta pessoas expressar, como diz o versículo de número 12, variadas expressões de gratidões ou gratidão a Deus. Porque através da sua oferta, pessoas vão expressar louvores a Deus. No uso disso da igreja, no uso do ministério, no uso de se manter ministério, no uso de se manter tudo aquilo que a igreja promove através do seu trabalho social, integrando pessoas, evangelizando. Pessoas vão glorificar a Deus através da sua oferta. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui também é que a sua oferta, ela é uma confissão. Versículo 13 diz: a vossa confissão do Evangelho de Cristo. É impossível confessarmos que cremos em Cristo, cremos no Evangelho e não expressarmos isso através das nossas ofertas e contribuições. Então eu quero desafiar você, neste momento,
te chamar para esse ministério que é importantíssimo, um ministério de contribuição, que vai fazer com que, através da sua contribuição, isso gere várias formas de Deus ser glorificado, e também com a sua expressão de oferta, você confessa a sua fé verdadeira no Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Pai, abençoe este meu irmão e essa minha irmã, que está agora contribuindo, está agora fazendo a sua oferta, foi tocada em seu coração, para que de forma generosa possa abençoar a sua obra. Que o Senhor abençoe a sua casa, como diz a sua palavra, tudo que ele tem, que lhe pertence grandemente, no nome de Jesus. Amém. É o Deus que a água da rocha fez brotar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar. É o mesmo Deus que ainda tem maravilha. Esse é o Deus que pode sua vida transformar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está aqui neste lugar. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Opera maravilha. É o Deus que pode sua vida transformar. Eu ouvi falar de um Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas. Que Deus abençoe a sua vida e fique conosco nos próximos episódios dessa mensagem, Valores da Batalha dos Três Reis.